Boa noite a todos, muita saúde e paz, que o Mestre Jesus nos auxilie, nos fortaleça, nos dando iluminação vindo da espiritualidade amiga desta casa, para que possamos aqui, através do Evangelho segundo o Espiritismo, conversarmos nas reflexões do tema de hoje, que muito nos pertence. Conforme a palavra da página, em uma das frases, mensagens vivas. É um momento que é de reflexão e que o nosso querido leu. E é belíssimo sabermos que a palavra do Mestre, as mensagens do Mestre Jesus, nosso modelo e guia, são vivas. Há 2025 anos que estamos tentando aprender alguma coisa com estas mensagens vivas, e num complemento imensurável para as nossas caminhadas neste planeta Terra e em outros momentos em que retornamos à pátria espiritual. Nessas idas e vindas, esse Evangelho vivo, essas mensagens vivas, elas vêm nos fortalecendo, nos dando um apoio muito grande e rogamos ao nosso Deus, de infinito amor e misericórdia, que possamos absorver, na medida do possível, cada um de nós, esses ensinamentos do Mestre, para nos nossos momentos de dificuldades, lembrar-nos e colocarmos em prática, que seja 1, 10, 20, 50, 100%, cada um com as suas limitações, cada um com os seus merecimentos. Nesse momento, nós estamos, assim, passando essas informações que é do Mestre. Apenas somos estudantes, não temos nenhum comprometimento em dizer que somos perfeitos, porque não somos, estamos apenas aprendendo junto a todos, tendo esta oportunidade, porque quando nós chegamos aqui para falar de uma palavra do Mestre, nós paramos, vamos estudar e vamos aprender. E quantas vezes nos pegamos, nossa, eu já li isso aqui, porque reflete de uma outra forma, porque eu estou em um outro momento. E aí, outro ensinamento, outra misericórdia de Deus nos dando discernimento para compreendermos as nossas necessidades, que são mutáveis a cada segundo da nossa caminhada. Graças a Deus. O Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 13, vem falando que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Já deu para refletir, né? Já deu para sentir o quanto precisamos aprender com o Cristo. Nesse capítulo, coube para mim cuidar os pobres e os estropiados, ajudar sem esperar retribuição.
O Mestre Jesus nos falou há longos e longos anos, lá no momento dos fariseus, dos publicanos, e até hoje está nos falando, repetindo a mesma lição. Mas como somos estudantes um pouco indisciplinados, nós estamos aqui, com a graça de Deus, neste templo, nesta casa, neste hospital e nessa escola, de novo repetentes, aprendendo e tentando, passo a passo, trabalhando o auto-amor, para que possamos estar trilhando nesse caminho de luz que o Mestre Jesus quer que todos nós sejamos os amores infinitos mutuamente nessa caminhada. Esses ensinamentos, ele nos traz várias reflexões. O título é uma metáfora, né? Porque eu consigo, e todos nós vamos conseguir ver e enxergar tanto a mão direita quanto a mão esquerda. O que ele nos remete é para não ficarmos fazendo propaganda dos nossos atos de bondade. Não saiba a vossa mão esquerda o que dar à direita, ele vai nos remeter em relação a toda a problemática da vaidade, de todo um movimento que nós ainda estamos à mercê. Esse ensinamento, ele nos permite que façamos tudo o que for possível para os nossos necessitados ou não, mas de forma sublime, sem que vamos fazendo o movimento de amor ao próximo, de benevolência, de caridade, mas, olha, faço tantas as coisas para aquela pessoa e ela não agradece. É exatamente o que não é para nós fazermos. Simplesmente fazer o bem por fazer o bem, até acostumar-nos a efetuar o bem simplesmente porque sai sublime, sai livre, sai sem cobrança e sai no movimento de caridade, porque o amor é a caridade e a caridade é o amor em movimento e não dentro dos parâmetros. E disse também o Mestre Jesus, disse também aquele que havia convidado: quando deres um jantar ou ceia, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos, que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem em seguida por sua vez, e que assim te retribuam o que receberam de ti. Mas quando deres um festim, convida os pobres e os estropiados, os coxos e os cegos, e ficarás feliz retribuindo na ressurreição dos justos. Difícil, né? Mas quando o Mestre se refere a esse festim, a essa comemoração, a este banquete,
Lá na época, era um ritual de extremíssima qualidade. Esses povos, os judeus, os fariseus, se agrupavam dentro, não foge muito de nós aqui também não, tá? Mas se agrupavam e os judeus chamavam os judeus. E o momento da ceia, o momento das refeições, eram momentos sagrados. Jesus, nas parábolas que ele utiliza para trazer aquele povo dentro de um chamado da realidade, da mensagem viva, ele pegava os costumes daquele povo, transformavam em parábola e dava os ensinamentos. Então, não tinha como fugir da realidade, porque todos sabiam e viam os costumes que todos tinham e executavam naquele momento. Na verdade, o que o mestre queria e sempre quis e quer nos exemplificar são mudanças de comportamentos direcionados não só para a parte material. Ele é muito incisivo quando nos faz ter discernimento e entendermos que é a parte espiritual que estamos aqui enfatizando através de parábola. Nesse movimento, ele vai nos trazer todo um comprometimento de troca de amor, de energia vital entre aquele povo, e não simplesmente pensar no banquete versus o banquete da comida, e sim a comida e a água espiritual, na mudança dos comportamentos, fazendo com que eles entendessem que é o amor ao próximo e não chamar, como muitas, sem querer aqui ficar fazendo julgamento, mas será que fulano vai trazer um presente no meu aniversário? Será que eu vou ganhar? Quem nunca se perguntou isso? Chamei fulano, cicrano, beltrano, não trouxeram uma rosa. É exatamente esse movimento do material que o mestre vem nos despertar. Este amigo vai trazer um presente de ouro, um relógio, um anel de ouro, e vai te desejar verdadeiramente um amor nos sentimentos dele? Ou vai dizer, caramba, foi tão caro essa peça aqui, tomara que ela agradeça. E muitas das vezes o inverso se faz cruel. Fulano trouxe um presente, olha que blusinha aqui, comprou na Citicol, sem querer falar propaganda. Eu já comprei lá, não é por nada não. Tá? Veio agora na mente. Tá vendo? Então, a qualidade daquela chegada daquele ser no nosso meio, no lar, que é algo sublime, de energia vital, é medido pelo valor do presente. E lá eles faziam exatamente o que nós fazemos, só com outros costumes, é claro, as blusinhas, né, a sandalinha. E lá era todo um ritual, principalmente que existia naquela época
um domínio localizado pelas regiões, pelos fariseus, pelos publicanos e etc. daquela região. Nós devemos nos preocupar com o quê? Com a dignidade, com a caridade. E Jesus estava nos ensinando todas essas ações no bem, e nos ensina até hoje, através dos nossos estudos, dos nossos ensinamentos aqui na Casa Espírita, dos nossos grupos de estudos que nós temos aqui, que temos a possibilidade de debatermos, de discordarmos, não tem professor, tem facilitador para organizar os grupos de estudos e questionarmos, porque a doutrina espírita nos dá essa liberdade de ação na fé raciocinada. Naquilo que eu não entendo, que eu não aceito, eu vou pesquisar, vou estudar, para então chegar a um denominador como eu devo executar a minha caminhada moralmente, e não sobre o plano da superioridade de termos um professor, da superioridade de alguém que é doutor, sabe mais, vírgula, na função dele. Na doutrina espírita ninguém sabe nada, estamos todos aprendendo, somos todos aprendizes, com bastante determinação de cada vez mais nos fortalecermos na mensagem do Mestre Jesus e não no que eu acho. O meu achismo eu deixo para que eu analise, eu chegue à minha conclusão e cada um na sua trajetória e no seu tempo. Vamos continuar com o Evangelho. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido estas palavras, disse-lhe: Feliz daquele que comer do pão do reino de Deus. Isso está em Lucas 14, item 12 a 15. Quando deres um banquete, não convide os teus amigos, mas os pobres e estropiados. Essas palavras ditas por Jesus, aparentemente absurdas, se as considerarmos ao pé da letra. São sublimes se lhes procurarmos a essência. Jesus não pode ter querido dizer que, em lugar dos amigos, ele deveria reunir à sua mesa os mendigos da rua. A sua linguagem era quase sempre figurada, conforme eu falei anteriormente. E aos homens incapazes de compreender os delicados matizes do seu pensamento, Jesus falava com imagens fortes que produziam o efeito das cores e das mensagens vivas. O verdadeiro sentido do seu pensamento se revela nestas palavras: e ficarás feliz por eles não terem meios de retribuir. Completamente diferente do nosso pensamento, que queremos uma retribuição, um presentinho melhor. O que significa que não se deve fazer o bem tendo em vista a retribuição. Precisamos ficar atentos e observar essa fala. Não precisamos ficar necessitados
desta retribuição que nós consideramos como válida, o retorno do presente material. E sim, que reação, que sentimentos, que energia que eu vou receber daquele meu amigo, do meu parente. Isto sim é que vai fazer e nos transformar em pessoas felizes. Mas os nossos costumes, semelhantes aos costumes daquela época, em movimento diferente, é que nos faz entrar no sofrimento, na decepção. Eu é que faço e que transformo esse movimento do outro para a minha decepção. Eu é que consigo entender esse movimento do outro como um descaso, uma ingratidão. Então, o mestre nos desperta para não termos as depressões, as ansiedades, o nervosismo, a irritabilidade. São em pequenos detalhes grandiosos, mas são importantes no nosso dia a dia, na nossa caminhada. E ficarás feliz por eles não terem meios de retribuir. Por isso que ele despertava a atenção para que chamasse os pobres e as pessoas que não tinham possibilidade. Pobres no sentido daquela realidade. O que significa que não se deve fazer o bem tendo em vista a retribuição, mas apenas o prazer de fazê-lo. Para fazer uma comparação mais impressionante, Jesus diz: convida os pobres para o teu banquete, porque sabes que eles não te poderão dar nada em retribuição. E por banquete é preciso entender, não é aquela refeição propriamente dita, mas a participação da fartura que desfrutas. Quantas vezes, hoje inclusive no estudo, me recordei aqui, posso citar esse exemplo, no estudo com o Marcelo Turra, ele fez um grande despertar, e eu lembrei desse momento aqui, por isso que eu vou fazer. Quantas vezes aquelas festas que o garçom não tem a mínima condição de entender o sabor de uma lagosta, está ali fazendo aquele trabalho. Quando ele deu o exemplo, poderia o patrão distribuir antes. Olha, experimentem isso aqui. Pelo contrário, ninguém pode pegar em um salgadinho. Não pode ver um funcionário comendo. É exatamente o que o mestre nos diz aqui, ó. Participar da fartura que nós limitamos. Nós, nos nossos lares, se colocarmos algo que não é para todos comerem, e um comer a mais, meu Deus, não vamos deixar participar da fartura. É o mínimo detalhe do nosso cotidiano. E Jesus leva esse ensinamento para esse banquete que eles lá faziam, mas, em compensação, não coparticipavam desta fraternidade, desse movimento. É só o que é melhor é para mim, segundo para mim, terceiro para mim, quarto vou pensar se reparto. Assim mesmo o que me sobrar. Assim mesmo que eu não estou querendo mais.
Por isso que no chamado para as nossas crianças e os idosos, quando eu estou ali, eu lembro sempre para que compre um bonequinho, uma roupinha, um sapatinho, uma sandália, não importa valor, tudo novinho, para não recebermos, como já recebemos em outras oportunidades, brinquedinho usado. No Natal, a gente abre, a criança abre, outro está novinho, outro está... Sabe, a gente fica até assim, né? Porque a sorte é que antes é feito todo um levantamento, mas tem alguém que traz de última hora, no dia da entrega, e às vezes pode passar despercebido, mas a equipe de assistência social, de tanto que verificou essa falha aí, chegou no dia para entregar, mesmo assim, recolhe, abre, vê direitinho o que é que está dentro do saco, para poder entregar para a criança. E é exatamente mais a participação da fartura que desfrutas. E segue o Evangelho. Entretanto, essas palavras também podem ser aplicadas no sentido mais literal. Quantas pessoas só convidam para a sua mesa aquelas que, como dizem, podem honrá-las ou, por sua vez, as convidam. Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles seus parentes ou amigos que são menos felizes. Vou chamar fulano, não. Fulano é chato. Fulano só traz problema. Só vai trazer as confusões do lado de lá. E é minha família, mas é do lado de lá. Deu confusão, deu problema, é do lado de lá. A consanguinidade, acabou. O amor ao próximo, zero. O primeiro mandamento, esse então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, e deixar o próximo, deixa bem para longe. Deixa esse próximo, trazer um outro próximo para ficar próximo, porque esse parente, ele é terrível. Estou falando mentira? Estou dentro da nossa realidade, né? Infelizmente, somos ainda assim. E o mestre lá, naquela época, já nos posicionava detalhes. Poxa, mas ele vem para perturbar minha festa? Sem contar naqueles em que tem vícios. Aí é que o amor acaba definitivamente. E ele diz: chamai os viciados, chamai os tropeados, chamai todos eles que porventura vocês, nós, possamos entender problema. Ah, mas esse mestre que é uma prova muito grande, né? Mas é exatamente esse movimento desta doação, pelo menos do ouvido, e que, porventura, ele vai embora, trouxe bastantes problemas, falou, mas se eu ouvir com os ouvidos da alma e olhar com a pureza do mestre e perguntar: Jesus, e tu? O que tu farias agora no meu lugar? Façamos essas perguntas. Façamos esta pergunta neste momento. Não pergunta para o outro parente que está chateado porque o outro veio, não. Pergunta para Jesus. E vai ouvir
com o mais nobre dos sentimentos, falar lá, na tua e na minha consciência, que a lei de Deus está nas nossas consciências. Vejam a resposta que Jesus vai dar para cada um de nós. Não execute nada. Escute a resposta de Jesus, porque nós somos amor. Nós somos filhos do amor. O amor vai resplandecer dentro de nós quando eu amo. Quando o meu sentimento é de amor, vai vir amor. Mas quando o meu sentimento é de rejeição, é de revolta, é de desprezo, é de vergonha daquele que chegou, seja qual for a escolha sexual, de vícios, não importa aquilo que eu acho e que eu coloco logo o juízo em cima dele e aponto. Quando eu aponto para o meu irmão, eu, como tenho esse dedinho que ainda vem mais para cá, ó, eu tenho 3, com ele 4, apontando para mim. E eu preciso estar atenta aos ensinamentos do Mestre, porque volta e meia estou eu zerando o que aprendi, porque literatura é fácil, interpretação é fácil, difícil, meus amores, é colocar em prática. Mas nós temos a nossa espiritualidade, nós temos o nosso anjo guardião, nós temos toda uma espiritualidade amiga que está aqui nos orientando, nos despertando, nos dando discernimento de como melhor agir. Tenho certeza que, na prática, a cada dia, quando a oportunidade do problema surgir, nós estaremos atentos. E é quando o Mestre diz aqui: serás feliz por entender que servides aqueles que não podem te retribuir. A princípio, a gente acha até meio complicado, né? A gente acha difícil, acha complicado, porque somos o quê? Egoístas, orgulhosos, vaidosos. Não queremos ninguém atrapalhando a nossa festa. A minha festa é de elite. Só entra com crachá, com determinação, passando numa como é que passa na alfândega, né? Faz toda uma entrevista, faz todo um currículo, e aí está apto para a minha festa. É para chamar as pessoas de rua? Não, ninguém está falando isso. O Mestre foi claro aqui. Ele faz comparação. Ele faz exatamente esse movimento comparativo para que nós nos despertamos para a realidade do nosso dia a dia. E segue o Mestre. Encontram satisfações em receber aqueles parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os tem entre os seus? Isso é uma forma de, muitas vezes, prestar-lhe discretamente um grande serviço. Oportunidade que nós vamos ter. Como que eu nunca pensei nisso? Eu sempre pensei em isolar.
em me distanciar. Oportunidade de crescermos moralmente. Olha só. E aí, conforme eu estive pensando nesse segundo, por quê? Porque vai me dar até a oportunidade de ajudar. Não vou deixar ele dentro da minha casa. Não se faz necessário. Não é por aí que o mestre está falando. Mas, de repente, depois eu falo, olha, sem promessas, mas, eu vou conversar com aquela psicóloga, quem sabe ela não faz um precinho, porque é do nosso círculo. Aquele médico, psiquiatra que eu conheço, quem sabe ele me faz um desconto e a gente consegue uma ponte. Eu, como trabalho no SUS, graças a Deus, estou saindo, não posso falar esse público, não. Eu vou me aposentar. Eu faço essa ponte para facilitar os necessitados, e aí eu peço, o outro me pede também, a gente faz um intercâmbio nessa dificuldade, que todos nós sabemos do SUS, né? E aí eu peço para o colega, colega, tem uma necessitada aqui, um necessitado, ele também, outro manda para outro local e tal, e a gente faz esse intercâmbio. Deixei de ajudar, por quê? Não quero nem me aproximar. É problema. Aí não cresci em nada moralmente, nem espiritualmente. Oportunidades que vão nos dando na caminhada da vida e nós não vamos percebendo, vamos levando para outro campo. Esse mestre é divino na nossa caminhada, se nós realmente entendermos a essência do que ele vem nos ensinando. É algo, meus amores, muito, mas muito sublime e muito sutil. Temos que estar numa conexão infinitamente com o amor, com o bem, para poder entender esse mecanismo, senão vamos levar só para o lado material. Só para a despesa da festa, só para os presentes que não recebemos ou os presentes baratos que recebemos, só para os doutores, os juízes, advogados. Vou chamar uma faxineira, nada, por quê? Para quê? Mas não é a faxineira, é o ser humano que o mestre fala, não está... Ele não tem classificação profissional, ele fala do ser humano e dá o simbolismo do pessoal da faxina, do pessoal do motorista, do médico, do professor, só para a gente entender na nossa realidade. E ele coloca essas parábolas, essas metáforas. Ele puxa a nossa consciência para o ser humano, para o nosso irmão. Porque é fácil dizer, olá, meu irmão, não vem com problema não, rimou, né? Olá, meu irmão, mas seus problemas fiquem para lá. Não é esse o objetivo do Mestre Jesus. É criarmos energias fluídicas, criarmos um vínculo de amor, para então conseguirmos ter êxito no nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Profissional é outro departamento, é outro movimento que o mestre só exemplifica. Isso é uma forma de, muitas vezes, prestar-lhes discretamente um grande serviço. Esses, sim, irem buscar os cegos e os estropiados, praticam o que diz a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício com sincera
cordialidade e amor. Não é por fingimento que temos que fazer. Temos que estar integrados no sentimento de benevolência, no sentimento de integração do amor ao próximo, mas com vontade. Enquanto não surgir a vontade livre dessa entrega, melhor não fingir. Já chega que já temos no Evangelho um capítulo só sobre os hipócritas. E nós não precisamos nos expor a mais esta dificuldade de sermos hipócritas, chamar e ficar remoendo com raiva, comentando, falando. Melhor realmente, enquanto o coração não está totalmente liberado e compreendeu essa essência, cada um no seu limite. É o que ele diz aqui. Em outras palavras, ele exemplifica, ó, sem ostentação. Nossa, eu chamei fulano, aí fala para o outro, chamei também, mas ele não vale de nada, ele não sei o quê. Aí piorou. A nossa ação, que poderia ser para o nosso crescimento, vai ser contado para um lado negativo. Então, precisamos ter o benefício para ser feito, uma sincera cordialidade e um verdadeiro amor. E por falar em amor, falta pouquinho, ali uns 5 minutinhos, eu vou pegar aqui, olha só, Emmanuel. Quem não sabe quem é Emmanuel, é o espírito que o Francisco Cândido Xavier recebia as mensagens. E sobre tudo isto, revestir-nos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, Tessalonicenses, que leu a página hoje também, 3,14. Com amor, quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo melhor mundo. Temos outra mensagem também divina. O bem praticado é uma semente que germinará assim que o solo do coração estiver pronto. Vou repetir. O bem praticado com amor é uma semente que germinará assim que o solo do coração estiver pronto. Enquanto esse solo não estiver pronto, nós vamos fazer o quê? O cultivo deste solo. Nós vamos ter a prática do alto amor, nós vamos ter a autocompaixão, vamos cuidando do nosso solo, vamos vendo as nossas limitações, até onde eu posso ir, vendo meus limites. E é claro, evidente, que eu estarei fugindo da hipocrisia. Consequentemente, quem estará no lucro neste autoconhecimento, que nós temos Joana de Ângeles, que é o espírito que dá todo um potencial para o nosso amado Divaldo Pereira Franco, que já está no plano espiritual, psicografava a Joana de Ângeles, e ela tem valiosos livros e orientações sobre autoconhecimento, autoajuda, tudo vindo do plano espiritual. Como eu ia ler o capítulo do Vinha de Luz, mas sei que não vai dar, não li nem nada disso aqui. Mas vamos lá. Jesus é o médico divino e dará vida em plenitude àqueles que o buscam. Essa fala está aqui pelo nosso patrono, Bezerra de Menezes.
Jesus é o médico divino e dá a vida em plenitude àqueles que o buscam. Vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Gandhi disse, uma determinada... Gandhi não, vou falar a frase que vocês vão saber. Se tirasse todos as literaturas e deixasse o Sermão do Monte, ali está escrito todas as máximas necessárias para nós que o Mestre Jesus nos deixou, ele sendo o nosso modelo e guia na nossa proteção maior, junto a toda a espiritualidade que nos auxilia. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Esta pergunta, Emmanuel nos fortalece dando a resposta. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade, com a justiça dos homens? Não, com a justiça divina, com a justiça do nosso Deus. Por quê? Porque nós estamos trabalhando o plano nosso, moral e espiritual. A justiça dos homens é com as leis aí dos advogados. A justiça que nós precisamos nos integrarmos e estarmos fiel é a justiça divina. O homem só sofre porque foge dos mandamentos e das leis de Deus. Cada um depois faça a sua reflexão de acordo com algum sofrimento, com algo, até mesmo com as patologias, se não foi dessa, foi de outra encarnação, que nos fez acometer o corpo, a matéria, porque o espírito lá se comprometeu em outras encarnações. Mas comigo, sim. Sim. Com você, comigo, com todos nós, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Ainda estamos num patamar. Não somos nenhum de nós. Somos espíritos perfeitos. Precisamos ter atenção a isso. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva, devagar e sempre, sem se atropelar e querer fazer tudo. Estamos simplesmente querendo algo, caminhando para a ansiedade, que a ansiedade é a gente viver algo, daqui a 20 dias já começar sofrendo hoje. Por isso que estamos todos nesse plano aí, com essas ansiedades. Não estamos vendo o passo a passo do amor na senda evolutiva. Cada um no seu tempo. Cada coisa no seu lugar. Há tempo para tudo. Desde que nós não entramos no marasmo de não fazermos nada. Temos que fazer o movimento. Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê todo o discernimento da caminhada, que a vossa mão esquerda não saiba o que dar à direita, que façamos algo com a simplicidade do amor
a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Graças a Deus.